Paula, né? Ela é... Oi? Ela é o pastor Tiago, né? A irmã é da Assembleia aos Pés de Jesus, irmãos. E para nós é um motivo de grande alegria. Eu gostaria de chamar a irmã Ana Paula aqui para frente, para ela ministrar. Irmãos, nós vamos orar pela pastora, não para que o Senhor traga, né, uma palavra para ela, porque eu sei que o Senhor já tem trazido, né? O Senhor, quando a pessoa vai ministrar, o Senhor já fala ao seu coração aquilo que tem preparado esta noite. Mas nós vamos orar, irmãos, para que nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, né? Nós vamos orar só para que nós possamos absorver, irmãos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Vamos entregar ao Deus. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por mais, Senhor, uma palavra, Senhor, que tu tens, Senhor, trazido nesta noite. Senhor, nós já sabemos que tu tens, Senhor, trazido algo ao coração da tua serva. E nessa noite, Jesus, usa a boca da tua serva, Jesus, para falar conosco. Que possamos estar com os nossos ouvidos abertos, Senhor, e aguçados, Senhor, para ouvir aquilo que tu tens preparado para nós. Porque, Senhor, estamos aqui como servos querendo ouvir, Jesus. Como filhinhos teus, precisando ouvir, Senhor, a tua correção e a tua palavra. Senhor, que assim seja nesta noite. Amém. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, nessa igreja linda, essa igreja abençoada. Quero agradecer a Deus, agradecer a pastora pelo convite, nosso amigo pastor Tiago pela indicação. Deus abençoe, viu? E agradecer já, né, por esta oportunidade, pela confiança, né, pastora? Porque é um voto de confiança que nós damos aos irmãos, né? E o Senhor, Ele age em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, livro do Hebreus, escritor aos Hebreus, capítulo 9. Glória a Deus. Algo que o Senhor me deu. Amém. Deus abençoe. Capítulo 9 de Hebreus, a partir do verso 11. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei,
Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra gloriosa, né? O Senhor, Ele tem nos conduzido neste tempo. Acredito eu, né, pastora, que o Senhor, Ele tem nos conduzido neste tempo, em meio a tribulações e tempos difíceis que nós estamos vivenciando, né, em todas as esferas do mundo. Ele tem nos conduzido com o objetivo de estabelecer em nós a fé. A beleza da fé, vamos usar esse termo, né? A beleza da fé. E ultimamente o Senhor, Ele tem, pela misericórdia de Deus, nos usado, né, nos ministérios, nas igrejas, até mesmo na nossa igreja, para pregar sobre fé. Só que nós acabamos de ler um texto que fala sobre o sangue. E aí o que a gente vai pensar? Como unir o sangue com a fé? Então nós vamos compreender que tem, sim, ligação. Quando nós olhamos para o livro dos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre a natureza da fé. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu acredito que todos nós que estamos aqui cremos que Deus existe e que Ele é o nosso recompensador. Verdadeiramente o galardão virá sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Mas existe um elemento que foi derramado sobre a igreja de Jesus Cristo. Um elemento que foi derramado, pastora, para a nossa compra, para a nossa redenção, para a quitação dos nossos pecados. E esse elemento, ele não é nulo no mundo espiritual. Esse elemento, ele tem um valor incalculável no mundo espiritual. E esse elemento é o sangue de Jesus. Nós estamos na campanha de Outubro Rosa. E o Outubro Rosa fala sobre a prevenção de uma doença que acomete a maioria das mulheres. Então as igrejas estão se unindo para fazer as campanhas também junto com a sociedade, com a medicina, para o combate desta enfermidade que acomete a maioria das mulheres. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, igreja, a Bíblia Sagrada é a nossa bússola. E eu posso dizer que também a Bíblia Sagrada é a bula do remédio pelo qual nós precisamos e buscamos nessa noite. Porque nós entendemos pela palavra de Deus, amados, que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos lavar. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos limpar. Porque lá no Antigo Testamento, na antiga forma de adoração, no tabernáculo, onde Moisés ali se reunia com o povo de Israel,
Começou ali no primeiro tabernáculo, na presença de Moisés. Mas aí depois, Moisés, ele cumpre a sua missão. Moisés, ele morre. E ali o povo de Israel dá continuidade a esse ritual judaico dentro do tabernáculo. E a Bíblia diz que eles usavam sacrifício de animal, sangue de animal, para a purificação dos pecados. E a lei era tão rígida. A questão, irmãos, de purificação, de descontaminação da nossa carne, da carne, era tão rígida, a ponto de que um judeu, ele não podia tocar num morto, podia ser animal morto, podia ser uma pessoa morta, não podia tocar, porque se tocasse ficava imundo. Se tocasse, precisava ficar ali recolhido por 7 dias. Imundo seria por 7 dias, não era assim? Só que aí o sacerdote, passados 7 dias, ele vinha e aspergia o sangue de um animal, ou de um bode, ou de um bezerro, ou de um touro. Aspergia esse sangue sobre aquela pessoa que estava imunda, estava inadequada para congregar, não tinha adequação para entrar dentro da tenda do tabernáculo para adorar ao Senhor. Então, quando o sangue era aspergido sobre aquela pessoa que estava imunda, ela estava novamente adequada para adentrar na adoração, na presença do Senhor. E esse ritual era necessário que acontecesse diversas vezes, por várias vezes. E não só no cotidiano do povo de Israel, mas ano após ano, o sumo sacerdote, ele precisava também entrar no lugar chamado Santo dos Santos e oferecer sacrifício de animal, derramamento de sangue, para que houvesse um testamento de vida, para que houvesse um testamento de herança, porque nós lemos aqui, sem derramamento de sangue não há redenção, e sem morte não há testamento. Aleluia! Era esse o ritual judaico. Só que ele era ineficaz, pastora. Porque como o povo sabia que todo ano acontecia o ritual, então eles viviam de acordo o desejo e a vontade da carne, porque eu poderia contaminar minha carne, porque eu sabia que uma certa data no ano, o sacerdote ia derramar o sangue de um animal para purificar a minha carne. Então eu não dava o devido valor àquele sacrifício. Eu não dava o devido valor. Porque acontecia repetidas vezes. Isso até a pedagogia vai explicar, né? Tem professor aqui? Aleluia. A criança você vai repetindo. Só que a criança, irmãos, ela sabe que como você vai repetir todos os dias o mesmo ensinamento, ela tem uma certa preguiça em aprender. Ela entra numa certa zona de conforto. Existem crianças que têm mais dificuldade do que as outras, porque sabe que quando voltar para a escola no outro dia, e no outro ano, e no outro ano, e no outro ano, ela vai ser ensinada. Então ela não dá o devido valor para aquilo que está sendo ensinado ou executado. Então, anos e anos de ritual judaico, mas sem eficácia. Sem a eficácia que precisava acontecer. Até que um dia, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele cumpre a promessa. E a vinda do Messias. Por que que não basta só ter fé? Por que que precisa ter morte? Por que que precisa ter a mortificação da carne? Porque sem morte não há testamento de nova aliança. Sem morte não há testamento de herança eterna.
eterna. Então por que precisa ter o sangue derramado? Porque é pelo sangue que eu volto para casa, é pelo sangue que eu retorno para o lugar de origem, é pelo sangue que o Éden é restituído dentro de mim. E o sangue de Jesus, irmãos, ele possui um DNA divino. O sangue de Jesus, ele possui um DNA que não é contaminado, porque não bastava o animal não ter defeito, não bastava o animal ser perfeito, não bastava o animal ser primogênito, não bastava o animal ser sem mancha, não bastava, porque não alcançava o DNA humano, não tinha mudança verdadeira, não tinha transformação eficaz, aleluia, não tinha uma glória indizível, não tinha o resplendor de glória, aleluia, não tinha a revelação da glória do Cordeiro, não tinha a revelação da glória de Deus. Então por causa disso, o povo até se limpava, mas voltava a se sujar. Aleluia, glória a Deus. E parece, irmãos, que a gente está vivendo nesse tempo de Antigo Testamento. Parece que a gente se acostumou, porque todo dia tem um culto, todo dia tem culto, todo dia é uma palavra, é outra palavra. E aí eu vou me esquecendo que não basta só ter fé. Eu preciso crer na eficácia do sangue, que não é de bode, que não é de bezerro, que não é de vaca, que não é de touro, que não é de um simples cordeiro, mas é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando a gente fala de enfermidade, a gente pode ligar a enfermidade, a transgressão, a pecado, igreja, porque a nossa carne precisa ser mortificada todos os dias. Quando a gente vai olhar para o sangue, quando eu falo para você que o sangue, ele não é um objeto nulo no mundo espiritual, você pode ver que Deus, ele exige derramamento de sangue para aceitação de sacrifício e remissão de pecado. Nós vamos ver que lá no Antigo Testamento também foi derramado o sangue do Cordeiro para que passasse nos umbrais da porta, e quando o anjo da destruição passasse e visse a marca do sangue, a morte não podia bater naquela porta, porque o sangue, ele provinha da redenção. Aquele sangue apontava para Jesus. O sangue, ele nos leva de volta para o nosso destino de origem. É através do sangue que a minha carne é mortificada e eu me torno uma nova criatura, e eu participo, irmãos, do novo nascimento, lavado pela água e pelo batismo do Espírito Santo. Mas o sangue de Jesus, ele também vai penetrar no meu DNA e ele vai transformar as minhas vontades, aleluia. Ele vai transformar o desejo da minha alma, ele vai transformar a vontade da minha carne. E se eu era imundo, se eu era inapropriado outrora, agora eu me torno uma pessoa purificada, aleluia, aleluia. O sangue servia para purificar a carne e para restaurar a comunhão entre os irmãos, aleluia. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós precisamos, igreja, deste fio vermelho. Nós precisamos nos agarrar a este fio vermelho. Aleluia, Espírito Santo. Nós precisamos nos agarrar a este fio de escarlate vermelho, porque ele é a representação da nossa redenção. O cordeiro que Moisés oferecia não tinha eficácia. O cordeiro que Jacó oferecia não tinha eficácia. O cordeiro que Nadab oferecia não tinha eficácia. O cordeiro que Eliú oferecia não tinha eficácia.
O cordeiro que Eleazar oferecia não tinha eficácia. O cordeiro que Arão oferecia não tinha eficácia. Mas o cordeiro que Deus ofereceu, esse tem eficácia, aleluia. O cordeiro de Deus, esse sim, aleluia. Ele veio de uma vez por todas, uma única vez, apresentando para nós uma eterna redenção e um firme testamento, aleluia, para uma herança eterna. Então, se nós conhecemos essa realidade, se nós estamos diante dessa verdade, por que não viver de acordo? Por que não unir a fé ao sangue? Unir a fé ao elemento poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por que eu digo para vocês que o sangue é um elemento poderoso? Porque o sangue, ele foi exposto de maneira pública. Aleluia. E quem andou com Jesus antes da crucificação e recebeu a revelação dessa glória, foi justificado pela fé. Nós estamos andando com Jesus depois da crucificação. O céu já fez o que deveria fazer. O céu já fez o que precisava ser feito. Para nós está muito mais fácil. Porque lá, quando aqueles homens e mulheres andaram com Jesus antes da crucificação, eles tinham somente a promessa do Messias. Mas nós temos o Messias que já veio, o Messias que já consumou, e agora nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que é lindo? Quando a gente fala dessa palavra aqui, que Jesus, ele veio como sumo sacerdote para bens futuros, para um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Nós estamos falando da glória futura. Lá no Antigo Testamento, e as pessoas que andavam com Jesus, eles criam na glória futura em Cristo. Cristo veio e fez todas as coisas, fez a vontade do Pai e cumpriu aquilo que lhe foi ordenado. Agora que Cristo veio, nós vivemos de acordo a esperança da glória futura, de um tabernáculo eterno, não feito por mãos humanas, mas perfeito. Mas enquanto eu aguardo essa perfeição, eu posso desfrutar, igreja, dos benefícios, aleluia, dos bens, aleluia, que o sacrifício de Jesus proveu para mim. Bem-aventurado é aquele que crê nas palavras que estão escritas nesse livro, mesmo que não veja nada acontecendo. Bem-aventurado é aquele que, mesmo vendo a adversidade, a hostilidade na sua frente, mantém a sua fé firme e recebe a tranquilidade do sim e do amém de Deus. Quem lembra da mulher Cirofenícia? Eu posso dar exemplos de muitas mulheres aqui da Bíblia. Ela é uma mulher estrangeira e Jesus, ele não tinha ainda vertido o teu sangue. Mas Jesus estava operando milagres, prodígios e maravilhas, porque Deus havia dado autoridade para ele na terra. E quando Jesus está passando com a multidão, essa mulher começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois a minha filha está terrivelmente endemoniada. A minha filha está sobre as garras do maligno.
A minha filha está possessa na sua carne, no seu corpo, na sua alma. E o que a Bíblia nos diz? Que essa mulher, ela era estrangeira, mas ela sabia quem era Jesus. De alguma maneira ela recebeu a revelação da glória do Pai em Jesus. Mesmo sendo uma pessoa que não pertencia à linhagem judaica. E o que a Bíblia diz? Que essa mulher insiste em falar com Jesus. E quando ela se aproxima de Jesus, e ela lança sobre Jesus a sua necessidade, lança sobre Jesus aquilo que ela estava passando, a sua aprovação, a sua tribulação, a sua dificuldade, Jesus prova aquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e diz assim para ela: é lícito tirar os pães dos filhos e entregar aos cachorrinhos e entregar aos cães? Isso significa que Jesus está mostrando para ela: mulher, eu não vim para o gentil, eu não vim para o grego, eu não vim para o estrangeiro, eu vim para os judeus. Eu vim para os filhos, os judeus, a nação que Deus escolheu lá atrás, no Antigo Testamento, e foi usando a vida de homens para a manifestação da fé. É como se ele tivesse jogado um balde de água fria naquela mulher. E às vezes a gente recebe, igreja, um balde de água fria, e nós não queremos permanecer e perseverar, porque além da nossa fé ter diminuído, nós não recebemos ainda a revelação da glória que há de vir. Só que com ela foi diferente. Quando ele fala: é lícito tirar dos pães do filho e entregar aos cachorrinhos. Quando ela recebe, irmãos, aquela hostilidade, aquela bala devolvida da sua oração. Quando ela recebe, irmãos, aquilo que ela não queria ouvir, ela pega aquela palavra e ela coloca de volta na oração. Ela retorna à oração. Aleluia. Só quem teve a revelação da glória, daquilo que há de vir, aleluia, é que consegue pegar alguma situação difícil e lançar de volta na oração, crendo na misericórdia e na compaixão de Deus. Ela pega aquela palavra negativa e ela põe de volta aos pés de Jesus. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nisto, essa mulher é alcançada, justificada, transformada, recebe a bênção e sai dali com o seu coração alegre. Porque eu recebo fé, mas a fé, irmãos, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que eu não posso ver ainda, fatos de coisas que eu não vejo, aleluia. A fé revela para mim a revelação da glória, a fé revela para mim a revelação do sangue, a fé revela para mim, irmãos, a fé mostra para mim a revelação do poder que há em Deus. Então, quando ela devolve para Jesus as palavras negativas que ele entregou para ela, quando ela põe de volta na oração, a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: nem em Jerusalém eu vi fé como esta. Aleluia. Vá, pois a tua filha já está curada. Aleluia. Sem derramamento de sangue ainda,
Mas quando Jesus derrama o sangue, Ele vem justificando o antes e o depois. Quando Jesus derrama o sangue, Ele vem justificando, entregando o testamento para o antes e para o depois. Quando Jesus derrama o sangue, agora o sangue eficaz, agora o sangue do Cordeiro de Deus, agora o sangue que penetra no seu DNA e modifica as suas células, modifica os seus desejos, modifica o teu pensamento, modifica a tua área de atuação, e através disso você também passa a receber a revelação da glória de Deus. Você também passa a receber a revelação daquilo que há de vir. Aleluia. O Espírito Santo, Ele quer nos preparar, irmãos, para habitarmos neste tabernáculo perfeito. Aleluia. E está escrito aqui, e nós lemos, aleluia, que para que isso aconteça, precisa de purificação. Se o sangue de uma novilha, se o sangue dos touros, se o sangue dos bodes, eles conseguiam purificar o povo, que ano após ano voltava a pecar, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno que se ofereceu a si mesmo. Jesus não matou nenhum animal. Jesus entregou a si mesmo e deu o seu próprio sangue. Será que isso tem valor para a tua história? Você consegue compreender esse valor? Ele entregou-se a si mesmo imaculado, sem mancha, sem pecado, sem mácula, para purificar a nossa consciência das nossas obras mortas. E quando eu tenho consciência das minhas obras mortas, aí eu vou receber o testamento. Porque Ele é o testador. Ele morreu primeiro. Ele é o testador. Aleluia. E nos deixou um testamento, uma herança. Então o mundo está vivendo as aflições do mundo. A terra está vivendo as aflições da terra. Mas a Bíblia diz também, igreja, que até a terra criou uma ardente expectativa na manifestação dos filhos de Deus. Até a terra, irmãos, criou uma expectativa ardente na manifestação minha e sua. E de que maneira eu manifesto essa filiação? De que maneira eu manifesto, irmãos, este testamento? De que maneira eu manifesto que eu recebi uma herança? Quando a minha consciência das obras mortas começa a agir, para que eu possa servir a Deus de maneira diligente, aleluia, para que eu possa servir a Deus de maneira a agradá-lo totalmente, para que eu possa servir a Deus sem murmuração e sem contenda, para que eu possa servir a Deus mesmo diante da enfermidade e da dificuldade, porque a minha alegria, ela provém do Senhor. Aleluia! Alegrai-vos do Senhor, diz a palavra. Amém? Será que a gente consegue olhar para essa palavra e ver que Jesus se entregou a si mesmo e nos alegrar de verdade? Alegrai-vos do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos.
porque o meu tempo, o teu tempo aqui é passageiro, aleluia. Nós estamos buscando este testamento, nós estamos buscando essa herança, nós estamos buscando esse galardão, nós temos que buscar essa inspiração dia após dia para poder suportar o que nós estamos passando. E não adianta nós criarmos uma rota de fuga, igreja, ou fingir que nada está acontecendo. Nós temos que verdadeiramente tomar posse, aleluia, daquilo que foi feito para a nossa redenção. Porque está escrito aqui, irmãos, foi por causa dessa redenção, foi por causa desse derramamento de sangue, foi por causa desse sacrifício perfeito, é que nós temos a oportunidade e a chance de retornar ao nosso lugar de origem. Então o sangue, ele não só me purifica a minha carne mortal e as minhas obras mortas. O sangue, ele não só purifica a minha consciência, mas o sangue também me faz retornar para casa. O sangue também me dá livramento, aleluia. O sangue também, ele está me justificando e me purificando dia após dia, para que quando acontecer todas as coisas, eu tenha um passe livre, aleluia, para a salvação e para a redenção eterna. Deus deu vários exemplos. Passou o sangue nos umbrais da porta, o anjo da destruição não tocou. Enquanto o Egito estava fazendo velório, Israel estava comemorando o livramento. Houve uma separação. Houve uma divisão. Houve, irmãos, uma separação. E a Bíblia diz que haverá uma separação. E nós vamos ver, nós vamos contemplar, nós vamos ver com os nossos olhos a diferença. A diferença, aleluia. A diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Isso é muito sério. Porque o sangue, ele tem o poder de fazer essa purificação. E tudo aquilo que é purificado, ele precisa ser separado. Tudo aquilo que é purificado, ele precisa ficar um tempo repousando em um certo lugar. Tudo aquilo que é purificado, irmãos, ele passa por um processo de isolamento e de solidão muitas das vezes. Tudo aquilo que precisa ser purificado, seja no corpo, seja na alma, seja na mente, aleluia, precisa deste tempo de isolamento. É por isso que nós precisamos do nosso tempo de nos recolhermos e buscarmos a Deus com toda a sinceridade, porque eu preciso ter este tempo, eu preciso ter este devocional, eu preciso ter este tempo de intimidade e reconhecer que há um poder sobre a minha vida. E às vezes eu não consulto a Bíblia. Às vezes eu fico, irmãos, à mercê do líder. Não é errado. Mas Deus, ele quer mostrar para você, aleluia. Ele quer mostrar para mim, para você nessa noite, que há um poder quando a gente se separa. Há um poder quando a gente se purifica. Há um poder que desce sobre as nossas vidas a ponto de nos curar as nossas enfermidades, curar as nossas chagas, curar as nossas dores, aleluia. Quando aquela mulher, ela se encontra com Jesus, a filha está em casa, mas ela está buscando sozinha. Ela não buscou os seus deuses, ela não buscou os recursos naturais, mas ela foi no recurso que ela sabia que daria certo. Ela buscou o recurso perfeito, aleluia, e ela teve alcance do seu milagre. Outro exemplo que eu quero dar aqui para a gente já encerrar. Houve uma mulher chamada Raabe. Quem já ouviu falar dessa mulher?
mais uma vez a história do fio vermelho. Esse fio vermelho, tão necessário para nós, tão indispensável para nós, tão pouco pregado hoje em dia, tão pouco falado hoje em dia, porque sangue fala de pacto, sangue fala de aliança, sangue fala de moeda de troca. Sangue te compra, sangue, ele vem com pacto, com aliança sobre a tua vida e compra a tua salvação e te coloca num patamar diferenciado. Então pouco se fala, porque tem, irmãos, a ativação no mundo espiritual quando há derramamento de sangue. Lá em Raabe, nós vamos ver que houve uma perseguição. Lá em Raabe nós vamos ver, irmãos, que aquele homem Josué, ele estava liderando o povo para marchar sobre uma cidade que estava sendo difícil de ser tomada. Mas uma mulher que não pertencia a Israel, ela teve a revelação da glória. E acontece coisas extraordinárias, irmãos, quando eu tenho a revelação da glória. Acontecem coisas inusitadas na minha vida quando eu tenho a revelação da glória de Deus. Ela olhou para aqueles homens, para aqueles espias, e ela disse assim: eu sei que o Deus de vocês é poderoso, e eu não quero perecer nessa cidade, porque eu sei que ele vai destruir, vai derrubar os muros dessa cidade. E a Bíblia diz que a casa daquela mulher, a casa onde existia práticas promíscuas de imoralidade, estava sobre o muro da cidade. Mas ela recebe uma revelação maior, aleluia. E é essa revelação que o Espírito Santo quer plantar no teu coração hoje. Uma revelação que vai além, que é maior de tudo aquilo que você está vivendo. Uma revelação que é muito além e muito maior das tribulações que você está passando. Uma revelação que vai além, que cobre, aleluia, que é maior da dificuldade que você está passando, da dor que você está vivendo, ou até mesmo do diagnóstico que foi chegado até você. Aleluia, Jesus. Você crê? Ela recebe a revelação. Eu sei que vocês são de lá, de Jerusalém. Eu sei, eu ouvi falar do poder do Deus de vocês, mas eu não quero perecer. Então a Bíblia diz que ela esconde aqueles homens, e quando vêm os soldados do rei, ela despista aqueles homens, e ela age por uma fé inabalável e transcendente à vida. Só que quando Deus revela a glória para nós, uma glória maior, uma revelação maior, é por isso que a Bíblia diz, irmãos, que aquilo que nós passamos aqui é leve e momentâneo. Não pode ser comparado àquilo que há de ser revelado. Tudo que eu estou passando aqui, irmãos, vai se tornar um peso muito excelente de glória. É para isso que eu tenho que olhar. É para a revelação da glória. É para a revelação daquilo que é maior do que aquilo que eu estou vivendo. Aquela mulher poderia ter deixado as circunstâncias ou o destino ceifar a vida dela. Mas ela teve uma ação, aleluia, um passo de fé. E quando você tem um passo de fé, e Deus revela a glória para você, o ato se torna público, aleluia, aleluia. O ato se torna público.
tem que abrir de dentro para fora. Tem que sair de dentro para fora. Tem que haver transformação de dentro para fora, para que publicamente as pessoas possam ver que houve uma revelação na tua vida e na tua história maior do que aquilo que você está vivendo. Tem que haver. Ela esconde aqueles homens. E quando passam os soldados do rei e a área fica livre, a Bíblia diz que ela joga um tecido sobre a janela. Aleluia. E esse tecido é vermelho, da cor do escarlate. Um tecido vermelho sobre a janela salva a casa dela, representando o sangue, aquilo que te faz retornar para a tua origem, para o plano original. Ela lança sobre a janela. Janela, irmãos, janela tem um símbolo nas nossas vidas. Janela, numa construção civil, é para a entrada de ar. Janela na construção civil é para que o ar possa se movimentar, para que ele entre e para que ele saia. E na nossa vida, no nosso corpo, neste tabernáculo aqui, que o Espírito Santo deseja habitar, existe uma janela, existe também uma entrada e uma saída de ar, chamado pneuma, que representa a ação do Espírito Santo. É Ele quem te traz a revelação daquilo que é maior do que você está passando, aleluia. E Ele vem junto com a revelação do sangue, Ele vem junto com esse tecido vermelho, Ele vem junto com esse fio vermelho. Então quando eu me agarro nesse fio, aleluia, quando eu me agarro, aleluia, neste elemento vermelho, eu recebo salvação. O propósito de Deus se cumpre na minha vida. O plano original, Ele retorna sobre a minha história. Então a prostituição cai por terra, a promiscuidade cai por terra, a imoralidade cai por terra, os vícios caem por terra, aleluia. Tudo aquilo que não provém do Espírito vai se esvaindo quando eu abro a janela de dentro para fora. O pastor não pode abrir a tua janela, aleluia. A pastora não pode abrir a tua janela, porque você abre de dentro para fora e de maneira pública, aleluia, você começa a dizer publicamente que houve salvação na tua casa, houve salvação na tua vida, houve um elemento que entrou na tua história e esse elemento te comprou, esse elemento mudou o teu DNA, aleluia. Esse elemento penetrou dentro de você e ele tem um DNA perfeito. Então ele entra na tua célula, ele entra no teu DNA, ele entra nessa célula, aleluia, nas células mortas, naquilo que estava morto, e ele traz vida, e ele traz ressurreição, e ele firma o seu testamento para que haja essa herança perpétua, aleluia. Glória a Deus. Deus sempre mostrou o seu propósito. A Bíblia, ela foi escrita, ela foi inspirada por Deus a homens santos e separados, para que a mensagem de Deus chegasse à humanidade. E a mensagem de Deus é essa para a nossa vida, para o nosso coração, nesta noite. Tenha fé, ande por fé, viva por fé, morra por fé. Dias difíceis virão, dias difíceis estamos vivendo, diagnósticos vêm surgindo, mas lembra de uma coisa: há poder, aleluia, no sangue de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Você só precisa abrir a janela.
e lançar para fora. Para que o mundo natural e também o mundo tenebroso, para que também o mundo das trevas possa olhar para você e ver que sobre você passa o sangue de Jesus. Aleluia. Sobre você há um tingimento de pigmento vermelho, na qual ele não pode tocar. Aleluia. Na qual você recebe toda a restauração para a glória do nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Posso fazer oração, pastor? Pedir para se colocar em pés, amém? Vamos orar. E eu creio que o Espírito Santo, aleluia, ele vai completar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela foi pregada nessa noite, Pai. E eu creio, Deus, no poder que há no sangue, no Teu Espírito, Pai. Visita cada vida nessa noite, Senhor. Visita cada um que está aqui nessa noite, Pai. Dá-nos essa revelação de glória, Senhor. Segundo o Teu Espírito, Pai. Essa revelação maior do que aquilo que nós estamos vivenciando, Senhor. Para que nós não venhamos desanimar, desfalecer na fé, meu Deus. Mas que nós venhamos seguir dia após dia, Pai. Caminhando pela vereda, Senhor, da Tua justiça, Pai. Caminhando, Senhor, segundo o Senhor nos guiando a essas águas tranquilas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, visita a tua igreja, Pai, visita as tuas filhas, visita os teus filhos, cada família aqui representada, Pai, de uma maneira poderosa, Senhor, e singular nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai, e que o poder da tua palavra, Senhor, e da tua presença, Senhor, e a fé, Senhor, que é o teu dom, que te agrada, que o Senhor nos deu, Pai, venha perseguir, Senhor, as nossas vidas, meu Deus, dia após dia, Senhor, e que o Senhor possa nos encher da tua graça, do teu poder, Senhor, manifestando sobre nós, Senhor, a tua glória, Senhor, e as tuas misericórdias, em nome de Jesus, amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, amém? Amém, irmãos. Palavra de fé, né, irmãos? Temos que exercitar aquilo que o Senhor nos deu. Antes de encerrarmos, irmãos, eu sei que nós já estamos correndo. Eu gostaria de chamar o irmão Tiago aqui. Irmãos, nós vamos fazer uma oração de fé, né? Às vezes nós passamos algumas situações em nossas vidas que nós não sabemos como resolver. Mas a fé é que nos move, né? Hoje foi pregado sobre fé. Irmãos, eu peguei essa palavra para mim, né? Quem pegou a palavra para você? Amém? E eu gostaria que os irmãos nesta noite orassem primeiro pela irmã Dalva, né? A irmã Dalva está passando por uma situação um pouco difícil, está acamada, né? Está enferma em casa, com a pressão alta. Nós já levamos em vários médicos e os médicos não conseguem, ela não tem nada, irmãos. É espiritual, a gente sabe que é espiritual, mas eu creio em um Deus que pode entrar com providência na vida da irmã Dalva agora. Eu sei que ela está assistindo, né? A irmã Cláudia não pôde vir porque a pressão dela estava muito alta, da irmã Dalva. Irmãos, mas a irmã Dalva, ela é a matriarca dessa igreja, né? Ela é fundadora junto com meu pai, né? E nós agradecemos a visita da nossa vizinha aqui, que participou conosco ali da nossa igreja ainda naquela rua, que eu nem lembro mais o nome. E na época da irmã Rubenilda, né? Um tempo gostoso que nós passamos, ela conheceu meu pai, né? Foi curada, né? Ela falou que foi curada nesta igreja. Então, irmãos, eu creio na oração deste lugar, né? Tem o Gui, o Gustavo e a irmã Cida, que é a mãe do Flávio, né? Irmãos, Deus pode fazer um milagre na vida da mãe do Flávio. Eu creio no milagre, irmãos.
né? Deus pode sarar a vida dela nesta noite, pode sarar. Irmãos, nós temos uma causa impossível. Para mim ela é impossível, mas para o meu Deus ela não é, né? E nessa noite nós estamos debaixo do sangue e estamos vivendo pela fé. Então essa oração, irmãos, você vai pedir somente para que o Senhor alcance estas vidas, né? Que o Senhor restaure, né? Repreenda essa enfermidade, e que a AD El Shaddai, irmãos, precisa resolver um problema esta semana. E este problema está nas mãos do Senhor. E o Senhor é aquele que nos dirige, né? É aquele que nos orienta. Irmãos, eu não posso fazer nada, sinceramente. Nas minhas mãos eu não tenho como fazer. As mãos do pastor Elon também não, da irmã Liuba muito menos, do pastor Jorge muito menos. Mas o nosso Deus é aquele que tudo pode. Eu gostaria que o pastor Tiago apresentasse esta causa ao Senhor. E esses irmãos que eu falei que estão necessitados, irmãos, da nossa fé, né? Que nós oramos com fé, para que Deus entre nesta noite e visite o lar de cada um e o seu lar nesta noite. E logo após o pastor Elon já faz o encerramento. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, mediante, Senhor, a Tua palavra que já nos foi exposta, entendemos, ó Pai, que o Teu sangue nos comprou, nos remiu, perdoou os nossos pecados, sarou as nossas dores e enfermidades, e o escrito de dívida que era contrário a nós foi cravado na cruz do Calvário. E nada há, Senhor, mais que nos impede de chegar diante do Senhor. Mas entendemos, ó Pai, que pela fé é necessário nós tomarmos posse das realidades do mundo espiritual que o Senhor já fez, já realizou, já aconteceu, e transportarmos e trazermos para os nossos dias e para a nossa realidade. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que tudo que foi criado, Senhor, com base daquilo que não é visível e natural. E nós, Pai, nesta noite nós unimos-nos em oração, uma oração, Senhor, de fé, de clamor, entendendo, Senhor, que de nada provém de nós, mas que somos dependentes do Senhor em tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos rogar a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, porque o Senhor é o mesmo. As rédeas da história do mundo, das famílias, não estão, Senhor, a derivas, mas está nas Tuas mãos. O Senhor tem todo o controle, tem todo o domínio, o Senhor tem todo o poder, e o Senhor nos testa, nos prova, para realmente nós entendermos e vermos o que tem no nosso coração, onde nós temos colocado a nossa esperança, a nossa confiança. A Tua palavra diz, Senhor, que há uns que confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, ó Pai, como nós já ouvimos aqui, que com mão forte tirou o povo do Egito e levou à terra prometida, que com mão fortes abriu o mar, que com mão fortes e poderosa fez brotar a água da rocha. O Deus bendito, que por onde andava, com apenas uma palavra curava, com apenas um toque sarava. E é a Ti, Senhor, que nós rogamos, é a Ti, Senhor, que nós clamamos nessa noite. Filho de Davi, tenha compaixão e misericórdia de nós. Tenha compaixão e misericórdia, Pai, dos Teus servos, das Tuas servas que estão enfrentando um vale, Senhor, mas nós entendemos pela Tua palavra que lá no vale da sombra da morte, o Senhor, o bom pastor, está conosco. Tem misericórdia, ó Pai, de nós.
diversas são as causas, as necessidades. Andamos muitas das vezes como Marta, como ouvimos aqui, Senhor, no domingo, ansiosos, preocupados, mas hoje, Senhor, como Maria, nós rogamos a Ti, Senhor, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão, Senhor, de todos aqueles que estão passando por enfermidades, lutas, dores, dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pela matriarca desta igreja. Visita, Senhor, a irmã Dalva. Senhor, põe as tuas mãos sobre a saúde dela. Senhor, aquilo que para a medicina não há respostas, nós cremos no poder da fé e da oração, Senhor. Visita o seu emocional, acalmando, tirando, Senhor, da sua mente todas as angústias, preocupações, ó Pai. Em nome de Jesus, que a cura chegue, Senhor, no lar dela. Visita também, Senhor, a pastora Cláudia. Visita, Senhor, a família. Visita o lar, visita a casa. Visita, Senhor, a mãe do nosso irmão Flávio. Visita, Senhor, a tua serva. Põe as tuas mãos de graça e de misericórdia, Pai. Nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Por isso nós rogamos a Ti, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, deste teu servo que aqui nos foi mencionado o nome. Alcança, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, pelo poder da Tua palavra. Senhor, o familiar, irmã do Marquinhos, que nós oramos aqui no domingo, estamos orando durante a semana, visita também, Senhor, põe as Tuas mãos, porque fiel é o Senhor para dar vitória. Senhor, aqui nós estamos, ó Pai, diante do Senhor clamando. Tem misericórdia, Senhor, do Brasil. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a história, a rede, aliás, já está nas Tuas mãos, ó Pai. Que a Tua vontade seja feita, seja executada, Senhor. Nós clamamos a Ti, da vitória, Senhor. Como também, Senhor, a causa e a necessidade desta igreja. Senhor, o Senhor é Deus que move papéis. O Senhor é o Deus por excelência, o juiz por excelência. Ele é mito propassivide, ele é midarassúvia. Senhor, o que foi podido ter sido feito, foi feito. O movimento nosso de ação, Senhor, já foi feito nesta causa. Agora, Senhor, está nas Tuas mãos a resposta. E nós cremos, ó Pai, porque esta casa é projeto do Senhor, este lugar foi consagrado ao Senhor. Nós profetizamos e decretamos a vitória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Estende as Suas mãos sobre os lares, as famílias, Pai, que nos acompanham nessa noite. Senhor, nós ministramos a cura, nós ministramos, Senhor, libertação. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, todas as cadeias, amarras, tudo aquilo que quer, Senhor, obscurecer a mente, o pensamento, Senhor, das famílias, dos lares. Nós oramos, ó Pai, pelos casamentos, oramos, Senhor, pelos nossos jovens, oramos, ó Pai, pela Tua igreja. Põe as Tuas mãos, ó Pai, visita, alcança, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, pela fé. Pela fé, Senhor, nós nos apropriamos e trazemos as realidades, Senhor, dos céus para a nossa existência. E nós cremos, ó Pai, na vitória e no poder, Senhor, do clamor, da oração, da fé. Em nome de Jesus, abre porta, remove, Senhor, obstáculos, dá vitória, Senhor, e causas na justiça. Ela é maral, ela é simi, é súbia, ela é profora, é síbrida, ela é midarassívida, é minha fácia. O Senhor, o general de guerra, o Senhor está aqui. É merece, ó, é promidarassívia. Ainda que muitos possam não se perceber, mas a Tua presença caminha entre nós. A Tua presença visita este lar, esta casa, esta família. E testemunhos, ó Pai, ouviremos por esses dias, deste momento de clamor, deste momento de oração. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome,
Se nós nos humilharmos, orarmos e clamarmos a Ti, dos céus, o Senhor ouvirá, perdoará os nossos pecados, sarará, Senhor, a nossa terra. Por isso nós clamamos a Ti. Não há nada em nós, Pai, que possamos fazer. Por isso nós somos totalmente dependentes do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus nós declaramos e profetizamos vitória, cura, bênção, em nome de Jesus, Pai, nessa noite. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Só lembrar, irmãos, que domingo, né, nós teremos o encerramento da campanha. E também domingo, irmãos, vai ser o dia de votar, né? E a gente precisa estar vigiando, né? Não sei se os irmãos sabem, eu tenho falado algumas vezes que não é apenas votação, irmãos, não é candidato A e candidato B, não. É uma guerra espiritual, né? Então vamos orar, vigiar. Eu tenho recebido muitas informações de pastores que estavam comentando que estão perdendo até amizade com parentes por causa de briga política, irmãos. Não entra nesse terreno, não, né? Faça a sua parte, ore em favor da nossa nação, para Deus sarar a nossa nação, irmãos. Amém? Agora, entenda uma coisa. Nós estamos trabalhando para que tudo dê certo. Se não der da vontade que você queira, Deus continua absoluto reinando sobre a terra, irmãos. Deus vai continuar reinando sobre a terra e a nossa fé vai ser, nós vamos caminhar até aqui, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, né, irmãos? Tem pessoas que estão falando, se fulano não ganhar, eu me desvio. Desvia não, irmãos, porque a palavra de hoje foi que ele pagou um alto preço por você. E Deus garante a vitória. Amém? Levante sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Todos confirmem. Amém. Está terminado. Em nome de Jesus.